Bom dia, pessoal. Eu acho que eu descobri o motivo de estar cortando o áudio, tá? Como eu coloquei na descrição aí dessa live, uma palavrinha que ela entrou, infelizmente, aí na questão da política do Instagram. Então, eu digo infelizmente porque é um assunto sério a ser tratado. Nós não estamos aqui em nenhum momento tratando de apologia a isso, mas eu acredito que seja essa palavrinha. Eu retirei. Vamos aguardar aqui para ver se vai continuar, tá? Já vou aqui aceitar e fazer o convite pro Patrick. Vamos verificar se vai continuar o áudio aí, se não vai cair. Mas só aguardando, tá, Patrick, você encaminhar aqui a solicitação para você participar comigo. Como eu falei, o intuito dessa live, gente, é falar sobre uma situação que vem acontecendo e muito, principalmente com brasileiros, que é a questão de tráfico humano, que são pessoas assediadas para realizar aquele sonho de trabalhar no exterior. Elas acabam indo e, infelizmente, passando por situações muito perigosas, em alguns casos até morte, tá? Então eu só vou aguardar aqui o Helder aparecer para eu realizar o convite a ele e dizer da situação, dessa denúncia que eu recebi no ano passado, exatamente no mês de setembro, tá? Fez agora um ano, dia 11 de setembro foi a data que eu protocolei essa denúncia na Polícia Federal aqui de Mato Grosso. Quando eu recebo essa denúncia, lá no início, no mês de junho, maio e junho do ano passado, eu não tive o interesse em produzir uma reportagem, devido à grandiosidade também de pessoas que precisavam ter um apoio, um aparato ali. Eu logo repassei as informações à Polícia Federal aqui de Mato Grosso, que a própria PF daqui de Mato Grosso me colocou à disposição uma equipe da Polícia Federal de Brasília, que lá sim tem essa equipe que é especializada em tratar da situação de tráfico humano. E assim foi feito. Alguns policiais fizeram contato comigo, eles acompanharam a situação, repassei toda a informação da denúncia que eu recebi na época do Helder Patrick, e aí esse trabalho de investigação ele está acontecendo, tá? Então não tive o interesse ali de divulgar, não tive o interesse em tornar público, mas passado um ano ainda não consegui ter as informações sobre a denúncia e também sobre uma operação ou possível operação que vai acontecer. O que acontece, infelizmente, que eu venho acompanhando junto com o Helder, são que pessoas são assediadas ainda para essa situação e são submetidas a situações lamentáveis. O porquê dessa live? Porque a semana passada eu produzi um vídeo falando da descoberta daquele esquema do jogo do Tigrinho, né? E essa situação, ela também é proveniente da questão do tráfico humano. Porque o Helder, ele me passou essas informações de que as pessoas que são assediadas do Brasil para trabalhar no exterior, elas acabam utilizando dessa plataforma para aplicar o golpe em pessoas que moram aqui no Brasil, principalmente. Então deixa eu já fazer o convite para o Helder aqui, que ele está conosco, já para ele entrar aqui e participar. Helder, você não está aceitando, tá? Eu já te mandei o convite aí, verifica por gentileza. Se não chegou, você faça aí a solicitação, porque eu te mandei já 2 vezes, aí recusou aqui. Deixa eu verificar se você vai receber mais uma vez aí. O áudio então tá ok, né? Pelo que eu tô vendo, então você vai receber tudo certo, né? Não temos mais o problema aí com a palavrinha que eu retirei, porque o Instagram ele está muito criterioso com essas situações, então eu respeito. Só aguardando aqui o Helder entrar, e até vou abrir o e-mail que eu tenho aqui. Um e-mail, até vou ler para vocês, que esse e-mail eu recebi do Helder. Na verdade não foi o e-mail, foi o WhatsApp, e esse WhatsApp se tornou a denúncia minha para o e-mail da Polícia Federal presencial. Helder, tudo bem? Bom dia, tá me ouvindo? Bom dia, Arthur, tudo bem? Estou ouvindo perfeitamente. Perfeito, também te ouço, tá? Helder, primeiro eu só quero começar aqui essa live para dizer dessa denúncia que você me repassou no ano passado. E por coincidência está completando um ano, viu, rapaz? Eu vi aqui o e-mail que eu encaminhei para a Polícia Federal no dia 11 de setembro do ano passado. Isso, exatamente. Essa data do e-mail, ela se dá, eu acho que 3 dias depois da minha ida na Polícia Federal. Eu fui a primeira vez na Polícia Federal aqui em Mato Grosso, nessa época aí, eu creio que em setembro. E depois fui chamado, alguns meses depois, né? E aí você ainda participou por telefone com um delegado lá, que eu fiz aquela chamada com você. Mas primeiro, para você entender, eu quero ler o que o Helder me encaminhou na época, tá? No WhatsApp. Disse o seguinte: olá, Arthur, boa tarde, tudo bem? Preciso
fazer uma denúncia referente a tráfico humano para trabalho escravo nos Emirados Árabes. Bom, acompanho o seu trabalho no YouTube há muito tempo. Tentei contactar com a Embaixada do Brasil em Dubai e Abu Dhabi para relatar como funciona. E assim a Embaixada pôde ajudar por meio da Polícia Federal e Interpol. Eu já estava em Dubai quando recebi a proposta de emprego. Chegando no local, eu era obrigado a fazer parte de um esquema para aplicar golpes em pessoas no Brasil, utilizando plataforma de jogos fake. Caso eu não sendo acordo com isso, fiquei 2 dias no prédio estudando, sem poder sair, porque lá eles queriam que todo custo, eles retiam o passaporte a todo custo de cada pessoa que entrava no prédio e não devia deixar. Lá tem chineses que estavam no prédio, o meu passaporte e minha carteira profissional de trabalho, e que é muito similar ao passaporte, fiquei sem conseguir no dia seguinte fugir pela entrada de carga e descarga do prédio, ou seja, ele fugiu pela carga e descarga do prédio. Lá nesse prédio que fica no meio do nada, no fim da mensagem, nesse dia aqui, o Helder chegou a me encaminhar a localização desse prédio, viu, gente? Então é no deserto mesmo, a localização ela se dá no deserto, porém fica distante, se não me falha a memória, ali, acho que 300 quilômetros de Dubai. Aí continua Isso. ali. Quanto, Helder? Arthur, eu acho que a localização que eles passam lá, assim, né? Segundo a mensagem, quando eles entram em contato com a pessoa lá, eles oferecem dizendo assim, um exemplo, fica a 40 minutos de Dubai, né? A 40 minutos. Sim. Mas, na verdade, quando você chega lá, não é isso, né? Não é isso. Nós vamos entrar então, eu tenho o caso de pessoas que hoje ainda estão lá, as pessoas estão lá, mas não mais no Emirados, né? Foram transferidas juntamente com essa empresa para outros países, né? Por isso é difícil o trabalho de investigação da polícia, né? Para identificar o local exato. Justamente por isso que se torna difícil, né? Até para aquelas pessoas saírem de lá, é bem complicado. Então, nessa conversa aqui comigo no WhatsApp, o Helder ele disse aqui o seguinte: olha, Arthur, eles criaram um aplicativo que está rodando no Play Store, chama-se Poker Queen, e está em parceria com a maior casa de poker da América do Sul, a Max Poker. Eu tenho foto de pessoas que estão recrutando os brasileiros, enganando. Hoje eu livrei uma moça de ser levada para lá. Ela vai me encaminhar a matéria da conversa de uma das aliadas, nos chineses que está traficando as pessoas no Brasil para cá. Preciso da sua ajuda para poder ajudar e dar voz a esse povo, mas preciso que minha identidade seja preservada. Por que o Helder falou isso naquela época? Porque ele estava também nas situações semelhantes. E aqui ele me mandou os prints, né, que as pessoas utilizam, todo o material que eu estou vendo no meu computador aqui, eu vou preservar, eu não vou expor aqui, porque tudo isso já está a cargo da Polícia Federal para investigar. E aí diz nesse documento: estamos recrutando aqui pessoas para trabalhar em Dubai, fornecemos acomodações, a função cozinheiro, né, atendimento ao cliente online, enfim, é aquela proposta ali que enche os olhos. Aí diz ainda que, olha, estou te encaminhando aqui algumas fotos de pessoas que são líderes dessa organização criminosa. E tem aqui a foto, a identificação, tá, das pessoas, pessoas que também residem em estados aqui do Brasil, que também estão lá em Dubai. Esse é o fulano de tal, ele é a chave principal do tráfico humano e escravidão do trabalho nos Emirados Árabes e nas Filipinas. Tem mais informações aqui que ele mandou, que são fotos dos escritórios, onde as pessoas ficam. Isso aqui é onde eles mantêm as pessoas trabalhando por 12 horas, aplicando golpes, fazendo com que as pessoas confiem no aplicativo e depois disso o aplicativo some com o dinheiro das vítimas no Brasil. Arthur, aí eu fiz uma pergunta. Tem alguma vítima que possa denunciar ou que se passou por isso? Sim, Arthur. Eu tive coragem de falar isso porque outra pessoa que estava lá estava sofrendo retaliações, ameaça, e principalmente por ter o seu passaporte retido. Aí ele me mandou aqui o print desse aplicativo, que as pessoas acabam sendo aliciadas para fazer o jogo. Arthur, tem esse aplicativo que rodou 4 a 7 meses, dependendo se os clientes, no caso, as vítimas fazem muita recarga, no caso, depositam valores nesse jogo de azar, que é a situação semelhante àquele denunciado pelo deputado estadual lá do Maranhão, o Iglesias, onde o Iglesias ele acabou
falando da denúncia do Tigrinho. Caiu aqui a transmissão com o Helder, deixa eu confirmar aqui mais uma vez, só para chamar ele e continuar aqui, tá? Já mandei o convite, Helder. Aí ele me manda aqui uma outra situação, gente, que é grave também. Um relatório do WhatsApp de pessoas que estariam autorizadas a realizar a refeição, ou seja, o jantar. Aí tem o nome das pessoas aqui que estariam autorizadas a jantar. Por quê? Porque elas bateram uma tal de meta lá. Meta seria o número de pessoas que caíram no golpe, né? Voltou, tá, Helder? Tudo certo aí? Tá me ouvindo, né? Eu acho que foi a internet aqui, Arthur. Perfeito. Aí, ele me mandou aqui os dados das pessoas que são telefones de contatos, telefones estrangeiros, tá? Com toda a informação, com todo o detalhe. Conversa aqui com uma pessoa também pedindo para mandar o currículo, que essa pessoa iria encaminhar também uma vaga para ela lá em Dubai, o nome da pessoa, o telefone. Conversas aqui no idioma inglês, falando com pessoas também que são parte dessa organização, como o próprio Helder disse no início, que é uma organização ligada a uma máfia chinesa. E aqui eu tenho a localização com a referência do ponto exato de onde é esse escritório. Enfim, o porquê hoje eu tive interesse em fazer essa live com o Helder? Porque eu fiz a divulgação na semana passada daquele vídeo do deputado estadual lá do Maranhão falando do jogo do Tigrinho. E o Helder fez um comentário e lembrou exatamente da mesma situação, ou seja, semelhante a essa que ele denunciou no ano passado. Então, Helder, eu queria saber o que mudou daquela época, do ano passado, para cá. Você tem contato com pessoas que continuam ainda na situação, que foram aliciadas, que estão em Dubai? Como está a situação? E primeiro, você está no Brasil, né? Você voltou por quê? E eu tenho contato com alguns. Tem uns que aceitam, né, a proposta, assim, né? Porque assim, Arthur, eu trabalhei muitos anos no mercado, sabe? E depois que eu recebi a proposta no navio de cruzeiro, assim que terminou o meu contrato, eu fiquei esse período de dois meses, né? Com essa nova proposta de trabalho aí, que foi a que não me adequei, e aí depois eu voltei para casa. Mas tem situações lá de pessoas, né? Que a gente até conseguiu ajudar essas pessoas a voltarem para casa, mas que acabaram voltando novamente pelo fato de no Brasil não ter uma opção de salarial, emprego bom, né? Tem gente que infelizmente procura ganhar dinheiro de uma forma mais fácil e acaba pagando por isso. Ô Helder, só para você ter uma noção, desculpa interromper, mas olha a mensagem que chegou agora ali. A Celinha Martins. Arthur, aqui em Nobres é uma cidade interior do estado aqui que fica a 180, 200 quilômetros de Cuiabá. Aqui em Nobres, do nada está indo gente para Paris, né? As pessoas que não têm condições estão indo para lá. Ela fala uma situação ali interessante, Helder, se você olhar ali. Pessoas que não têm condições estão realizando uma viagem para Paris, que tem um custo alto. Aí eu te pergunto, quem financia essa passagem para essa pessoa aí? Então, aí o que acontece? O financiamento dessa passagem ela é feita através das próprias empresas, né? Aí, como é que é feito isso, Arthur? Eles entram em contato com você, né? Eu acho que eu tenho umas conversas aqui também das pessoas que me pediram ajuda, todo o dossiê todo, eu vou até te encaminhar depois. Eles entram em contato. Não cita nome de nenhum dos suspeitos, tá? Por favor. Claro, vamos preservar aqui o nome, até para não atrapalhar o trabalho lá que eles já estão realizando. Mas vamos preservar o nome de cada uma dessas pessoas, tá? Tá. Aí o que acontece? Eles entram em contato primeiramente acredito que todo mundo que tem acesso ao Instagram, né, YouTube, se tem muito impulsionamento, anúncio, né? Trabalha aqui, trabalha ali, assim assado, venha ganhar dinheiro, né? E através desses anúncios, né, as pessoas mais humildes, elas acabam sendo atraídas através disso, né? Porque também eu trabalho com essa gestão de tráfego pago, eu também sei fazer isso. Mas a minha gestão de tráfego é mais para a empresa, quando a pessoa me pede para fazer um anúncio de propaganda e tal. Mas, infelizmente, esse povo lá fora, eles usam a gestão de tráfego para poder anunciar anúncios falsos, né? E levar essas pessoas de forma supostamente verídica, né? Mas não é, você só sabe que é uma furada quando você chega no lugar, né? Que é assim como se relata também, até mesmo nas matérias que acontecem por aí afora. Eles já fazem
todo o aliciamento, né? E depois te encaminha para o Telegram, né? No Telegram, lá no Telegram, eles morrem o contato com você no WhatsApp, e aí no Telegram eles fazem todo o aliciamento. Te oferecem o suposto trabalho, né? Para que você venha trabalhar no escritório. Como também teve o caso também lá do Mianmar, né? Que foi assim que aconteceu também, o pessoal ser recrutado dessa forma. E aí, o que acontece? Você aqui no Brasil, recebendo um salário supostamente mínimo, né? Sim. Onde onde no Brasil você vai ter um salário dessa forma, e lá fora você ganhando em euro, em dólar, seja lá qual for outra moeda, em dinar haitiano. E aí essas pessoas acabam indo. Depois que essas pessoas chegam lá, e que começa o desespero, né? Porque aí você assim, ai meu Deus, fui enganado, né? Fui enganado. Mas assim, Arthur, a gente às vezes tem que ter muita atenção com o que chega pra gente, o que tem na internet, né? A gente tem que procurar se certificar, saber pesquisar tudo certinho, para que a gente não venha cair em maus lençóis. Porque uma coisa é a gente cair num problema no nosso país. Outra coisa é você cair num problema lá fora, né? Lá fora, infelizmente, é como eu te falei, né? A gente tentou ajudar as pessoas de todas as formas. Embaixada do Brasil, o tempo que eu tinha, as outras pessoas tentavam, a gente tentava assim ajudar, e era muito difícil, porque a embaixada não respondia você com um mês depois. Ainda dizia sarcasticamente, infelizmente não podemos fazer nada, né? Você não veio para cá sozinho, né? Aí o que acontece, Arthur? Em meio a tudo isso, né, a dificuldade que tem da comunicação com as pessoas que já estão lá, vem a fazer com que se torne um drama para a vida delas, né? Então, esse jogo do Tigrinho é muito similar, não, ele é idêntico, né? Ele é idêntico, porque eu conheço pessoas que trabalham com isso, né? E realmente é isso. Eu quero fazer um anúncio aqui para todo mundo, que evitem essas plataformas, evitem esses jogos, porque, infelizmente, pessoas são usadas através disso para que vocês sejam enganados, né? Ou seja, vocês pegam dinheiro, às vezes, de um compromisso seu para jogar num negócio desse, onde tem pessoas que estão sendo escravizadas por trás disso. Você não sabe o sofrimento das pessoas que estão lá. As pessoas, às vezes, não podem voltar pelo fato de... Chegou lá, a empresa pagou uma passagem para você, caríssima, para você sair daqui para ir para o outro lado do mundo, né? Assim acontece, né? Muitos. E diz, você vai ter que trabalhar X para poder libertar você no Y. E se não for assim, você não sai, entendeu? Como eu posso relacionar, né? O caso das outras pessoas que entraram em contato comigo, que pediram ajuda, que mandaram foto dos escritórios e tudo. Então, é uma situação muito complicada, muito complicada. E isso é como se fosse uma... Como posso dizer para você? No Brasil existe todo tipo de máfia, né? Existe máfia do reboque, existe máfia disso, máfia daquilo. E lá fora, isso só se torna uma máfia, porque a partir do momento que você sai da sua casa, que você chega lá, né? Você está sendo vendido. Então, essas pessoas ganham muito dinheiro por isso, entendeu, Arthur? Você não está chegando lá de graça para ninguém, né? A partir do momento que a empresa está tendo um custo com você para pagar a pessoa que te levou, né? Ela está tendo um custo com você para te levar também, com sua passagem aérea, com comida, com acomodações e assim vai, né? Isso em qualquer lugar do mundo. Mas o apelo que eu deixo aqui para todo mundo é que evitem esses canais de jogos e apostas e cassino, porque, infelizmente, esse canal é um meio de escravidão com as pessoas que saem daqui do Brasil, né? Para supostamente criar um sonho lá fora e voltam, às vezes nem voltam, né? Às vezes caem no tráfico de órgãos, entre outras situações, prostituição, né? E vem a acontecer. Então, aquele alerta que eu fiz para você há um ano atrás, né? Foi em setembro, não é isso? Eu estava no táxi na época, né? E eu fui digitando e a minha amiga falando comigo, Helder, vamos relatar isso, vamos dizer. Eu vi eu vejo os seus documentários, porque eu assisto muito vídeo no YouTube sobre direito do consumidor. E aí, do nada, Arthur, eu vi um vídeo seu, na época,
indo tratar sobre um colchão de uma senhora que parece que ela comprou e o pessoal não queria dar uma garantia a ela. Sim. E dali foi quando eu comecei a te acompanhar. E aí eu ficava ansioso para ver as tuas matérias, né, sobre as denúncias, né, dos políticos que gastavam tanto, que faziam isso, faziam aquilo, e para a população nada. E eu disse assim, cara, esse cara aí, ele é o cara que eu posso chegar e posso falar. Tentei falar com vários jornalistas da minha cidade, tá? Mas eu cheguei até a mandar as mesmas coisas que eu mandei para você na época, mas o pessoal nem não deu muito cartaz, não. Aí eu disse assim, rapaz, sabe o que acontece? Esse cara, ele é jornalista da cidade, da irmã da minha colega. Aí eu comentei com ela, disse assim, rapaz, vou fazer o seguinte, eu vou ver se a gente consegue ajudar esse povo assim. Vou jogar diretamente nele. Aí quando eu assisti o programa do Pop, aí eu vi o WhatsApp lá. Aí eu disse assim, cara, eu vou mandar uma mensagem para o WhatsApp do programa do Pop. Se eles der uma atenção, eles vão me responder. Aí eles me responderam. Aí no que eles me responderam, aí eu expliquei toda a situação, né, o que se passava, o que acontecia, como essas pessoas chegavam lá, né, como é que elas vinham pedir socorro. E aí foi. E graças a Deus, Arthur, prontamente eles me mandaram diretamente, mandaram o meu contato para você, né, mandaram o seu contato para mim, e eu entrei em contato com você, e você, de antemão, já foi respondendo, já foi pedindo. Eu sou grato, viu, a você, que isso mostra um jornalismo sério, aquele que atende todas as demandas de população, né? O perfil pessoal. Não vai só se você é de uma alta sociedade ou de uma baixa, você atende todo mundo conforme a população necessita, né? É um programa muito legal e uma atitude muito boa sua, achei muito boa. E graças a Deus. Tá tramitando aí, né? Tá tramitando aí o processo junto à Polícia Federal. Tô tendo até notícias boas para você, tá? Que durante esses 4 ou 5 meses já tive até informações de pessoas que trabalham no aeroporto, que agora as pessoas não podem mais sair. Já não saía, né? Mas eu não sei como é que eles estavam fazendo antes. Eles estavam criando estadias fake, né? Em hotel, hostel, né? E falsificando um voucher de volta. Isso aliviava as pessoas da companhia aérea, né? Porque às vezes nem consulta para saber se o voo é verdadeiro, só pega o primeiro que é de ida. Se você mostra o de volta, tá ok, e libera seu check-in. E isso estava fazendo que gerasse muito problema quando a pessoa chegasse no outro país, né? Era o que as pessoas me relatavam. E hoje, depois dessa denúncia aí, eu tenho uma pessoa também que tá lá no Emirados, de muita confiança, né? Que trabalha juntamente à polícia do Emirados Árabes. E me passou que também está tramitando lá, né? Porque também está rolando o tráfico das pessoas indo não só para aquele pessoal, para aquele área do Oriente Médio, né? Sim. Mas também voltando para a Europa, né? Tipo para uns países da Europa, como Portugal, Espanha, né? Etc e tal. Mas o bom é que uma parte disso daí já está sendo dado em resposta, que é as companhias aéreas lá, juntamente com a Polícia Federal, já indagar a pessoa que vai viajar, dizer assim, ó, tu vai para onde? Tu vai fazer o quê? Quanto tempo tu vai? Que às vezes a pessoa chega lá tão nervosa e fala, não sei, e aí você já entende que a pessoa está com alguma coisa errada. Ou a pessoa vai fazer tráfico de drogas, ou a pessoa vai fazer, ou vai para algum canto ilegalmente para viver de uma forma diferente, né? Exato. Ô, Helder, eu quero que você me fale sobre como você conseguiu fugir lá de Dubai, da situação que você se encontrava. E também tem uma outra situação. Muitas pessoas, às vezes, que estão nessa situação de tráfico humano, sendo obrigadas a trabalhar e passando por as condições que essas pessoas estão passando, às vezes tem um contato com um familiar no Brasil e a conversa se dá, às vezes ali a cada 2 semanas, ou às vezes em uma semana, fala uma vez apenas. E o familiar tem aquele entendimento, não, mas eu falo com o meu parente, ele me manda mensagem, eu converso com ele me faz chamada de vídeo. Só que me conta, como é feito essa ligação, porque ela é limitada, até porque boa parte das pessoas não tem poder do seu telefone. E como é que você fez para fugir lá? Que eu disse no início, você acabou fugindo para um local de depósito. Então, explica essas 2 situações. Desembarquei lá na época... naqueles meados de setembro mesmo, eu e a minha colega, a gente desembarcou lá. E a gente não queria voltar para o Brasil, né? A gente não queria voltar para o Brasil. A gente queria ver um emprego por lá, né?
E aí foi quando a gente recebeu a proposta do indicado lá, que nós dois indicamos para o senhor, né? Falamos, né? E aí ele prometeu, né? Um salário muito bom, né? E os dias de folga. E que seria em frente a um dos maiores pontos turísticos de Dubai, né? Que é o Burj Khalifa. E até aí tudo bem, né? A gente tava feliz porque a gente não ia voltar, né? Terminava o contrato, a gente não ia voltar para casa agora, né? Ia ficar mais um tempo ali, porque também ia ter a Copa do Mundo, né? E aí a gente depois ia pegar um contrato pro Catar, né? Sim. Aí tudo bem. Depois disso, Arthur, a gente passou, acho que foi 1 ou 2 semanas trabalhando, né? A gente trabalhava somente com marketing. Somente com marketing. Montava as artes, né? Divulgava, tudo certinho. E aí, do nada, eles chegaram pra gente e disseram assim, ó, a partir de hoje, o trabalho de vocês está muito bom, né? Com marketing, mas a partir de tal dia a gente vai deslocar vocês para um lugar. Aí eu disse, ok, beleza, vamos, né? Isso depois que a gente desembarcou, ficou lá em Dubai, né, tal, que a gente não queria voltar para casa, né? Queria ficar, curtir, a gente tinha trabalhado, tinha ajudado nosso dinheiro, queria ficar mais um pouco, né? Experiência internacional. Beleza, ok. Aí disse assim, ó, vamos trabalhar. Aí eu falando para minha colega, vamos trabalhar aqui, tá bom o salário, tá ótimo. E aí depois disso a gente vê se a gente vai embora, se a gente vai dar mais um rolê por aí pelo mundo afora, né? Tudo bem. Uma semana se passou, né? Tava tudo indo muito bem. Quando a gente chegou lá em frente o nome do prédio era Eminat Business Bay, que é no bairro de Business Bay, que fica no centro de Dubai, né? Em frente é um dos maiores pontos turísticos de lá, que é o Burj Khalifa. E aí, depois disso, a gente trabalhando, aí o rapaz não chegou lá e disse assim, ó, a partir de tal dia vocês vão ter que, a gente vai transferir vocês para tal lugar. Aí eu olhei para minha colega olhou para mim e disse assim, ué, mas a gente assinou um contrato aqui e eles falam que não tem transferência não, que é aqui no centro, né? Se for assim, a gente não vai querer não. Se for assim, não vai querer não. A gente vamos pesquisar a passagem e vamos embora. Eu comentei com ela, né? Não comentei com eles. Aí assim, vamos ver no que vai dar, né? A gente disse, né? Vamos ver no que vai dar. Mas a gente é tão amigo que a gente foi junto e voltou junto nesse negócio de mão dada e voltamos de mão dada e saímos de mão dada no negócio. Aí disse assim, Helder, o meu coração não tá me dizendo que isso é coisa boa. Eu disse assim, beleza, vamos ver no que vai dar. Quando foi acho que era uma sexta-feira, né? Isso era uma sexta-feira. A gente tava no táxi de noite, que a gente tinha ido no Dubai Mall. Ela chegou para mim e disse assim, Helder, meu coração tá me dizendo que isso não tá certo, que é alguma coisa ruim. Aí disse assim, calma, amanhã a gente vai chegar no escritório e vamos ver, né? Qualquer coisa a gente vai se embora para casa. Vamos embora. Comprar passagem e vamos embora. Beleza, aí a gente arrumou as malas e saímos do hotel, né, e fomos embora. Quando a gente chegou no trabalho, aí o chinesinho chegou e disse assim, ó, um chinês não, foi um paquistanês, assim, ó, amanhã, tal hora, a gente vai deslocar vocês para o novo lugar que vocês vão ficar, né? Aí eu, beleza. Só que, Arthur, aí é que tá. As pessoas que chegam, né? As pessoas que vieram pedir socorro pra gente, que a gente conheceu também lá, né? Aí é que tá o problema. As pessoas que chegam lá sem nada são obrigadas a ficar lá até juntar um dinheiro. Você acredita? Porque senão elas não saem. E aí foi quando eu falei para minha colega assim, ó, vamos fazer o seguinte, a gente trabalha, né? A gente faz mais um dinheiro e vamos embora. A gente tinha direito de embora a qualquer momento, porque a gente não estava lá à custa deles, entendeu? A gente estava lá por vontade nossa. A gente chegou no país, né? Desembarcamos no país e a gente estava procurando emprego. As pessoas que ficam reféns são aquelas que saem do Brasil, com a passagem deles, pagam e ficam lá até de 3 a 6 meses para poder quitar essa dívida. E aí, o que é que acontece? Eu cheguei e disse assim, eu vi uns maus tratos. A gente, eles não tratavam bem, sabe? Não tratavam mal, Arthur, porque as pessoas que sabiam desenrolar outro idioma, né? Eles tratavam bem. Mas aquele que não tinha conhecimento do que se passava, eles tratavam mal, eles humilhavam. A gente entendia quando eles chamavam vocês são burros, vocês são os porcos.
E aquilo ali, eu e a minha colega olhando, eu não vou citar o nome dela aqui porque ela não tá e eu também não tinha falado, não deu tempo de conversar com ela quando ela tá resolvendo umas coisas pessoais com a família dela, aí não deu tempo, né? Aí, Arthur, eles tratavam muito mal as pessoas, muito mesmo, um negócio de tratar desumanamente. Aí eu disse assim, cara, isso, os meus princípios não me traz a isso. Eu vou pegar meu dinheiro, a gente tá bem, vamos embora. E aí, quando a gente disse que ia embora, aí eles disseram assim, não, vocês não vão embora. Porque o outro pessoal do RH achava que a gente tinha chegado lá por meio de vindo do Brasil e tal, mas não, a gente já estava lá em Dubai há umas 2 semanas já. E aí ele chegou e disse assim, não, me dê seus passaportes. Eu disse assim, não. Aí eu perguntei pro pessoal assim, ô fulano, me diz uma coisa, tu tá com o teu passaporte aí? Ele disse assim, não, eu não tô. Eu não tô com o meu passaporte aqui porque quando eles me pegaram no aeroporto, assim que eu cheguei aqui, eles pegaram meu passaporte e disseram que só me dariam quando eu precisasse renovar um visto ou comprar um número de telefone, algo do tipo que você precisa, né? E seu passaporte é seu CPF lá fora. Aí eu disse assim, cara, isso não tá certo. Aí eu falei com a minha colega assim, vamos embora daqui. Eu não fico aqui mais nem um dia, nem uma semana, nem nada. Beleza, aí quando a gente disse que ia embora, não deixaram a gente ir embora. E foi aquele vídeo que eu te mandei, né? Eles lá, com as catracas lá, o pessoal não queria deixar sair. Eu disse assim, isso tá errado. Aí, Arthur, eu sou da reserva do Exército desde 2014, né? E aí eu tinha um documento meu do Exército que, para intimidar eles, né? Eu era militar das Forças Armadas do Brasil, né? Eu tive que me sobressair naquilo ali em vantagem a eles, né? E aí os caras começaram a ficar agoniados e tal. Aí eu disse assim, Renata, eita, desculpa. Aí eu disse, vamos para acomodação. Helder, você tá acompanhando as mensagens aí? Sim. Viu que chegou agora aí? Olha lá, ela diz lá, ó, eu estava na mesma empresa em Dubai. A empresa foi para Filipinas e eu fui junto com eles. Eles prenderam meu passaporte, tive que pagar 15 mil reais. Isso mesmo. Você está falando. Isso mesmo. Aí o que acontece, Arthur? Essas pessoas, né, são coagidas dessa forma. Aí eu disse assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu fui pegar uma comida ali, fui resolver um negócio. Vamos fazer o seguinte, eu vou ver um jeito ali pra gente ir embora. Eu disse, vamos ver pra gente ir embora. Eu fiquei até olha, pra você ter noção, a minha mãe não sabe dessa história até hoje, porque minha mãe descobriu que estava doente. Eu disse, nem vou preocupar ela com isso. Um negócio que eu guardei pra mim, sabe? Eu disse assim, eu sou muito desenrolado na minha vida, eu sei desenrolar tudo. Então, beleza. Aí, fiquei uma semana sem conseguir falar com minha mãe, porque a internet estava muito ruim, né? E eles também um pessoal muito sistemático com essas coisas, entram através de IP de internet, sei lá como é que eles faziam aquilo. Aí o que acontece? Eu vi um jeito da gente sair, né? Aí disse assim, ó, vamos ficar aqui uma semana só, a gente vai se embora. Eu já sei como. Aí eu vi uma entrada de um lugar que era uma entrada de bagagem, né? Alimentos, essas coisas assim, né? Eu disse assim, rapaz, vamos sair por ali. Eu disse a ela, esta hora a gente vai sair por ali. Foi dito e feito, a gente saiu e no que a gente saiu, a minha amiga tem um namorado, um ex-namorado, na época era namorado dela, que morava lá no Emirados, e ela contactou ele, né? E disse assim, ó, tal dia vem buscar a gente e a gente vai embora. Aí pronto, aí a gente foi embora, alugamos um lugar, né? Em uma outra cidade ali perto, e compramos a passagem, esperamos só o dia de vir embora e viemos, né? E eu vou deixar também aqui um alerta, sabe, Arthur, também, com a questão da companhia aérea Emirates. A companhia aérea Emirates tem as suas comissárias, né? E eu não tenho mais as mensagens porque eu tive um problema no meu celular, mas a moça que chegou para trabalhar lá também, ela chegou através de uma comissária da Emirates. E a comissária da Emirates ofereceu para ela um emprego de babá, né? Para cuidar da filha dessa moça que é comissária. E aí o que acontece, Arthur? A moça já tinha saído lá do Emirado, já tinha voltado para casa, passou só 2 dias no Brasil,
Aí a oferta foi boa, né? Ela disse assim, eu vou. A mulher pegou, mandou a passagem para ela e ela chegou lá, né? Quando ela chegou lá, a moça chegou e disse assim, tá, você fica aqui por 2 dias, tá? E aí depois você aluga um lugar para você ficar. Sendo que, Arthur, se eu te dizer as condições que essa moça estava vivendo, era desumano, porque ela estava sobrevivendo. Teve um dia que eu fiz uma compra, eu e minha colega, a gente fez uma compra, a gente teve que doar a compra, porque a moça estava vivendo, sabe de quê? De um miojo e uma banana por dia. Eu cheguei para ela e disse assim, rapaz, isso não é digno para você, não. Ela chamou a moça para trabalhar lá, não deu uma assistência em acomodação para a menina ficar, né? A menina tinha que pegar transporte de um lugar para o outro, quase saindo da banda lá de Dubai para ir para Sharjah, que era uma outra cidade. Isso se você for de táxi, pela diferença de tipo cidade, né? Quando você passa o taxímetro, puxa isso, dá um valor muito alto. E ela estava pagando um valor de 2.000 dirhams para essa moça por mês, quando só a acomodação dela estava 1.200 dirhams. Ou seja, para essa moça sobreviver com menos de 800 dirhams por mês, ela tinha passagem, ela tinha comida, entendeu? E aí ela estava vivendo de uma forma subhumana lá. E ela me pediu ajuda, disse assim, eu não sei o que eu faço, não sei o que eu vou fazer. Eu cheguei para ela e disse assim, ó, quando ela te ofereceu o emprego, não foi isso que ela te prometeu. Então faça o seguinte com ela, trabalhe com ela em troca de uma passagem de volta, já que você mora em São Paulo, né? Ela disse assim, eu tô com medo dela fazer isso e ela não fazer. Eu disse assim, não, mas ela não tem que fazer. Se ela não fizer, eu tô aqui para lhe ajudar a denunciar quando eu chegar em São Paulo, na Polícia Federal e a Emirates. Aí ela entrou em contato com a moça, falou isso assim, olha, eu não quero trabalhar mais, eu quero ir embora, né? Para você ver, Arthur, a moça estava tão assim, atordoada. Teve um dia que eu e a minha colega, a gente pegou e saiu com ela, só pra gente dar tipo um momento legal com ela, né? Porque ela estava depressiva já, né? A família da outra vez se endividou toda para poder trazer ela de volta para o Brasil. E aí essa moça aqui, comissária da Emirates, ofereceu esse emprego para ela. E quando chegou lá, a menina caiu num lençol sujo desse, entendeu? Mas graças a Deus ela tá vivendo bem agora na cidade dela, voltou para a família, né? E tá tudo bem. Mas ela disse assim, eu não quero mais passar por isso. O pior não é nada, viu? Pior que quando ela chegava lá para poder dar carinho para a menina, para cuidar, né, da criança, né? A criança super se identificou com ela, mas os pais, né, que é a comissária e o outro rapaz lá, que eu acho que ele deve ser engenheiro lá, não sei, ela me disse que eles colocavam as marmitas certinha na geladeira, só da criança quando ela estava em casa e só deles dois quando eles estavam em casa. Eles comiam na frente dela, como se fosse desdenhar dela, e não diziam em momento nenhum, você comeu? Você tá bem? Né? Você precisa de alguma coisa? E isso para mim foi o cúmulo do cúmulo. Quando ela chegou para mim e disse assim, Helder, eu vou te falar uma situação aqui, hoje eu tô vivendo na base de uma banana e um miojo. Quando ela me mostrou a necessidade dela, ela disse assim, eu tô indo embora tal dia. Eu e a minha colega, a gente fez uma feira grande, vai sobrar umas coisas. Como você só vai depois, eu deixo para você. Aí ela disse assim, você faz isso? Eu deixo. Aí fui lá, peguei um ônibus, né? Porque de táxi ficava muito caro o lugar onde ela morava. Peguei um ônibus, eu já conhecia como é que se andava de metrô, de onde fazia as conexões lá. Aí eu fui, né, deixar. Aí deixei. Aí de lá pra cá a gente se fala pouco, porque ela tá trabalhando corrido num site do Mercado Livre, não sei, algo do tipo assim, ali em São Paulo. Mas tá vivendo, graças a Deus, bem. Mas olha, eu vou dizer um negócio a você, Arthur. O que tem de gente que pede ajuda é fora do normal, é complicado, viu? Muito complicado mesmo. E aí no comentário tá o relato, né, da Júlia, né? A Júlia foi uma das pessoas que eu conheci também. Eu conheci a Júlia lá, né? E aí ela chegou aí para as Filipinas e graças a Deus conseguiu ir embora, né? Mas esse das Filipinas aí que ela foi uma furada, viu? E nesse caso aqui, da Júlia que você mencionou, que é essa pessoa que mandou a mensagem, ela cita também a questão da escravidão, né? Isso. Porque
quando você acaba vivendo a situação do tráfico humano, não tem como não correlacionar a questão do tráfico da escravidão, porque eu não tenho ainda aqui acesso a essas pessoas que lá estavam ou também se encontram, porque o Helder, por isso ele está no Brasil, ele voltou. Mas lá, com certeza, tem muitas pessoas que passam por essa situação que, infelizmente, elas, em alguns casos, são tratadas como escravidão. Em outros, a questão do tráfico humano. Nessa situação, eu creio que é muito delicado, pelo setor de investigação da Polícia Federal que está trabalhando no caso, é tentar explicar de que forma isso acontece. Por quê? Aí nós vamos para a questão da escravidão. Eu tenho aqui, na informação que o Helder me passou na denúncia, pessoas negras, pessoas que são recrutadoras, que são negras aqui, né, Helder? Eu tenho aqui a Alvo, que é uma mulher, tem o companheiro dela também, são negros, não são loiros de olho azul. Então, eu tenho foto dessas pessoas aqui. Então, qual seria a relação disso? Então, eles acabam levando para essa situação e também para aquelas pessoas que serão vítimas acharem e acreditar. Falar, não, o que esses dois estão falando nessa live é mentira, porque, olha, eu sou negra e eu estou convidando você a trabalhar comigo lá, não vai ter isso. Então, até para você ter uma noção de como funciona a questão da máfia chinesa, que isso é caracterizado nessa organização que eles estão atuando lá. Porque foi comprovado, né, Helder? Você, na própria imagem que você me mandou, ali tem alguns chineses. Rapaz. Complicado, mas assim, né, Arthur? A gente fica pensando, né? Como eu te falei, essas pessoas que chegam desse jeito, dessa forma lá, é complicado. Aí a gente que tem um meio de voltar para casa, né? Exemplo, a gente ficou lá 2 meses para poder voltar, né? Depois. E essas pessoas, todo mundo lá pedindo ajuda. Até hoje tem gente que fala comigo, né? Que vivem de uma forma diferente, né? Conseguiram migrar para outro país, graças a Deus vivem bem, né? Mas tiveram que passar por essa situação. É complicado demais. Infelizmente, Arthur, no nosso país, falta muito a instrução sobre isso, sabe? Eu acho que, às vezes, se preocupam com coisas muito superficiais. Eu acredito que se no dia a dia nosso tivesse uma atenção maior, não só voltado para isso, né? Mas até mesmo para a nossa educação, que a educação em si é que nos torna uma pessoa capacitada para saber o que é certo e o que é errado, aonde a gente vai, o que a gente vai fazer, né? E não venha cair numa situação dessa. Infelizmente, a gente se encontra num país que é sucateado nessa parte aí. Mas eu deixo esse relato para você, né? Não só dessas pessoas, né, que pediram ajuda, né, que vêm sofrendo dessa forma, né? E eu estou aqui disposto para ajudar todo mundo da forma que eu puder, né? E eu acredito que você, assim como você escutou a minha mensagem, ouviu minha mensagem, né? Prontamente leu, tudo certinho. E a gente viu hoje que tá tendo uma resposta maior sobre isso, né? Hoje as pessoas elas não podem sair mais do seu país se ela não tiver uma passagem de volta. O que alguns países da Europa já exigia, né? Já exigia, exemplo de Portugal. Você só chega em Portugal, você só dá acesso, só passa pela imigração se você tiver a passagem de volta, né? Tem outros países que não, mas agora está se cobrando pelo fato do quê? Do tráfico humano, né? Do tráfico de órgãos, né? Até mesmo se você for a passeio, né? Porque tem gente que às vezes vai a passeio e acaba ficando pelo lugar ilegalmente, né? O que não é correto, né? O que não é ético também. Mas a gente não sabe a realidade das pessoas, né? A gente não sabe o que aquelas pessoas viveram na vida delas. A gente não sabe o que aquelas pessoas vivem ultimamente. A gente não conhece o sonho delas, né? Então, muitas pessoas, às vezes, saem da sua casa, saem do seu país em busca de realizar sonhos, né? E, infelizmente, acaba tendo o sonho frustrado, né? Acaba se caindo em mais lesões, como a situação dessas pessoas, né? Depois do término desse contrato, né, que eu tive, que eu te falei, a gente foi mais para juntar um dinheiro, né? Mas quando eu vi que não era algo que não ia ser bom pra gente, a gente veio embora. Mas aquelas pessoas que conseguiam sair, as que clamam até hoje que a gente não conhece, entendeu? Então, o alerta que a gente pode fazer é que evitem esses jogos evitem esses jogos de plataforma, porque, infelizmente, esses jogos, eles são
são pessoas que sofrem por trás desses jogos para que possam trazer felicidade para você. Você já imaginou você ganhando um rio de dinheiros enquanto tem gente sofrendo, trabalhando com isso, por trás disso? É muito complicado, Arthur. É um negócio de a gente pensar, analisar. E, infelizmente, o Brasil ele é muito aberto ainda com essa questão de sistemático, a sites, né, essas coisas. Porque eu vou dizer um negócio a você. Na época que eu tentei fazer uma ligação para você, eu disse assim, Arthur, eu vou te ligar. Eu tentei te ligar e eu não conseguia. Por quê? Porque é um país extremamente fechado e organizado. E é nesses países que o mal trabalha, sabe por quê? Porque você não consegue ligar para ninguém se você não baixar uma VPN no seu celular. Você não consegue pesquisar certos sites. Esses sites funcionam porque esses sites eles têm um sistema operacional de VPNs que consegue transmitir, né, a operacionalidade de sites fora de outros países, né? Onde lá você não consegue. Se você for pesquisar um site de futebol lá, você não consegue. Se você for pesquisar um site, uma Bet365 para fazer uma aposta, lá você não consegue se você não tiver uma VPN no seu celular, né? E você selecionar a opção de transmissão de sinal do país. Então, como no Brasil isso não é permitido, aí o que é que as pessoas fazem? Vamos trazer esse povo para fora. Aí leva o povo para lá para fazer isso. E, infelizmente, é isso que eu estou dizendo a você, né? Dinheiro, é muito dinheiro que o pessoal que sabe jogar isso, né, ganha, mas ganha através do choro dos outros, né? Não é um dinheiro abençoado, não é um dinheiro digno, não é um dinheiro honesto, né? Que você ganha hoje, amanhã você perde de novo. Que aposta é isso, né? Você ganha agora e você quer ganhar de novo, né? Aí você vai fazer o quê? Tudo que você ganhou, você vai apostar de novo. E aí você perde, e aí você vai fazer o quê? Vai tirar dos seus compromissos, né, das suas responsabilidades para jogar de novo e até perder tudo. E isso vai para o bolso de quem? A maioria vai para o bolso do pessoal de China, de Ucrânia, né, que foi um pessoal que eu conheci também, de Ucrânia, de Paquistão, que trabalham voltado a esses sistemas aí. Mas eu estou deixando aqui para você, Arthur. Demorou para a gente conversar, né, porque eu também tinha muito dia a dia corrido, muita coisa. Mas demorou para a gente ter esse momento aqui, né? Um ano depois. Oi. Mas eu estou feliz, viu? Por poder aqui compartilhar com você, né? E como eu já tinha compartilhado antes, mas com o público para poder ser um alerta, né? Não saia da sua casa com nada que não seja certo, um contratozinho assinado realmente. Pesquise para saber se a empresa é correta, é justa, né? Para que não venha ter dor de cabeça. Porque depois que você chegou lá, aí o que é que vai acontecer? Você vai ter que clamar a sua família, né? E se sua família não tem condições, como é que você vai fazer? É complicado. Às vezes, né? Ô, Helder, você citou a questão hoje dos aeroportos que estão notificando, e é importante isso porque eu acompanho muito aquele programa da Discovery, que é o Área Restrita. Área Restrita, não é isso? O Área Restrita, ele trata especificamente lá da questão de tráfico de drogas e também de contrabando, né? De objetos trazidos do exterior para entrar no Brasil com a legislação ali vigente para cumprir com os encargos tributários. Agora, eu não vejo ali nenhuma abordagem de pessoas que estão sendo encaminhadas ao exterior por uma proposta comercial. Justamente. Poderia ter, a própria Polícia Federal ou o núcleo da Receita Federal, se pudesse ter alguém específico para aquilo. Olha, porque eles têm esse controle, pelo que nós acompanhamos ali. Eles sabem quem é aquela pessoa que está realizando a primeira viagem internacional, para onde vai. Se existe um índice alto em Dubai, nos Emirados Árabes de tráfico humano, vem cá, opa, peraí. No nosso sistema aqui entrou o Arthur, ele nunca foi para lá, é a primeira vez. Vamos conversar com ele na hora que ele chegar aqui. Arthur, vem cá. Você está indo fazer o que lá? Ah, eu vou passear, vou turista. Não, peraí. Turismo, mas tem quanto tempo que você vai para lá? Você vai ficar quantos dias? Você está levando um capital? Você está levando quanto dólar? Não, não estou levando nada. Peraí. Então tá errado. Ali eles já iriam barrar essa pessoa. Aí essa pessoa teria que prejuízo? Nenhum. Porque na grande maioria das vezes, quem pagou a passagem foi lá. Os criminosos, eles fizeram o pagamento dessa passagem aérea. Outra situação que a gente tem que bater aqui é referente à questão política do país. Porque nós iniciamos esse ano, na verdade, 2023, com novos parlamentares. Quando lá em 2022, quando eles começaram a fazer campanha eleitoral, a gente sempre sabe que nesse período eles acabam propondo muitas coisas. Mas quando todo mundo, né? Não, e quando inicia o ano, quando começamos 2023, janeiro de 2023,
A pauta principal foi a questão do 8 de janeiro, que era a situação lá da CPI, começaram com CPI do 8 de janeiro, agora começou outra CPI com a questão da criptomoeda, ouvindo o Ronaldinho Gaúcho. Então, qual a relevância disso para o país? Qual a relevância hoje de brasileiros que são submetidos a trabalho escravo e também a tráfico humano nos Emirados Árabes, que isso não é tratado dentro de um Congresso Nacional, dentro de um parlamento? Isso é grave. Então, infelizmente, nós sabemos, já estamos aí há 9 meses já desse ano de 2023, onde políticos estão debatendo apenas uma data, que é o 8 de janeiro. Então, nós não temos aqui, infelizmente, a preocupação desses parlamentares com essa questão. Eu quero crer que, após esse vídeo, que não é novidade para ninguém, a questão do tráfico humano e também tráfico de órgãos, que esses políticos possam mudar essas políticas públicas para atender, principalmente dentro de aeroporto internacional, porque nós não temos esse hábito. Nós não sabemos hoje, as pessoas que estão embarcando, o principal suspeito é só tráfico de drogas. Não. Se ele vai sozinho e vai para trabalhar, ele vai realizar o sonho, azar dele, deixa ele ir, ele que se lasque. Não podemos pensar assim, porque ele é uma vítima em potencial. Ele está sendo iludido, enganado, assim como muitas pessoas são enganadas no país com a questão do estelionato. Então, infelizmente, hoje, os deputados federais do estado de Mato Grosso que estão aí em Brasília, aos senadores de Mato Grosso que estão em Brasília, aos senadores de todo o país que está aí ocupando esse cargo eletivo, gente, vamos nos preocupar com a situação. A denúncia que o Helder me passou no ano passado, essa denúncia não tornei ela pública, não realizei reportagem com ela, eu só realizaria uma reportagem depois de uma operação realizada pela Polícia Federal. Só que passado um ano ainda não teve essa operação, não tenho ainda o andamento da situação. Fui chamado na Polícia Federal no ano passado, final do ano, eu acho que já início do ano, para eles me pegarem alguma informação, e aí essas informações eu não tinha como passar. O que eu fiz? Eu liguei para o Helder conversou com o delegado junto comigo. A partir daí, não sei que pé que tá. Se estão investigando, se vai ter preso, se não vai. A única coisa que eu sei é que as pessoas envolvidas nisso estão indo para Dubai, vem para o Brasil, vai para Dubai, vem para o Brasil, contratam essas pessoas, levam. Não sei se essas pessoas retornam vivas, né? Não sei. Então, assim, algo precisa ser feito para mudar isso, punir esses brasileiros que aqui estão. Eu tenho aqui foto, nome, endereço dessas pessoas, contato dessas pessoas que estão recrutando. Agora, algo precisa ser feito. Eu acredito, viu, Helder, que vai ser feito sim, porque confio na Polícia Federal, porque como você me passou essa denúncia, que é uma denúncia que envolve um outro país, a Polícia Federal de Mato Grosso, quando eu acionei, ela me encaminhou uma equipe da Polícia Federal de Brasília. Essa equipe fez o contato comigo inicial para dar andamento, porque aqui em Mato Grosso não tem esse núcleo específico, por isso eu digo, a questão da denúncia ela é tratada direto em Brasília. Por isso eu não tenho muitos detalhes de informação de que é que está. Mas eu quero crer que esse ano ainda a gente vai acompanhar em nível nacional, em alguma emissora nacional, uma operação da Polícia Federal desencadeada em Dubai com a prisão de pessoas, com brasileiros e chineses envolvidos no tráfico humano. Eu tenho fé, viu, Helder, que isso vai acontecer ainda esse ano. Tenho esperança. Com certeza. Infelizmente as coisas demoram, né, Arthur? Mas elas vêm acontecer, né? Infelizmente. Helder, eu quero agradecer essa participação sua de estar passando a sua experiência lamentável e negativa, infelizmente, mas sirva de exemplo para outras pessoas. Eu tenho certeza que essa conversa nossa ela vai se replicar a outros campos aí. Muitas pessoas vão ter esse entendimento de passar isso como um alerta. Assim como foi um vídeo feito semana passada do jogo do Tigrinho, muitas pessoas marcando outras, falando, olha, ele não faça isso, não entra nessa. Outras pessoas que infelizmente perderam muito dinheiro já não tem como recuperar. Mas eu te agradeço, viu, pela confiança e também por estar se dedicando aí a passar a sua experiência. Muito obrigado, viu, Everton? Eu fico grato, Arthur, pela atenção, pelo tempo, viu? Também, antes de a gente finalizar aqui, né? Queria também deixar um ponto bem interessante, que a gente que trabalha com companhias de cruzeiro, quando a gente vai sair do nosso país, a gente sai com um documento, né? Com o início do contrato e o término. Quando a gente vai para o aeroporto, né, acontece deles perguntarem, você vai para onde? Porque eles estranham a passagem não ter volta, né? A passagem, geralmente, exemplo, a minha passagem não tinha volta, porque eu estava indo a trabalho
tudo certinho com a empresa de cruzeiro. O meu desembarque foi que me fez a opção de ficar lá, né, esse período de 2 meses, que foi o que aconteceu isso aí. Sim. E aí, o que acontece? Tem gente que trabalhou com o cruzeiro, cargos altos, trabalhou com o cruzeiro, e hoje não trabalham mais, não querem mais viver essa vida de cruzeiro, porque demora muito tempo a voltar para casa, é desgastante, é cansativa, né? E essas pessoas estão trabalhando justamente com esse recrutamento agora. Eu te mandei ontem o link do grupo lá, se você puder entrar como quem não quer nada para acompanhar. Essas pessoas não moram no Brasil, uns moram em... Deixa eu até dar... É muito importante passar isso aqui. Você me mandou no WhatsApp. Eu tô vendo aqui. No WhatsApp, isso. Você sabe que na vida a gente tem que aprender com os erros, né? Isso. E eu, infelizmente, na mesma época que você me passou essa denúncia, no ano passado, em janeiro, outubro agora, mês que vem vai completar 1 ano, que eu fui alvo de uma operação da Polícia Federal aqui em Mato Grosso. Eu lembro. Infelizmente, por uma denúncia que eu recebi, estava gravando a denúncia e acabei sendo alvo dela de um crime que eu nunca cometi. Sim, eu vi. O delegado me passou um detalhe na época, ele foi muito parceiro, ele falou o seguinte, olha, você clicou naquele link, você entrou naquele grupo, eu falei, doutor, não entrei. Então, isso que você me mandou aqui é algo que eu vou preservar e não entrar, e não fazer, porque como já é uma denúncia que nós repassamos à Polícia Federal e eles estão investigando, eu acho que qualquer coisa que a gente fizer a partir de agora, a gente pode estar incorrendo em algo que lá na frente pode nos prejudicar. Então, verdade. Eu estou confiando nesse trabalho que eles estão realizando, eu aprendi muito com isso, uma situação lamentável que prejudicou muito, de forma negativa, muito, muito grande mesmo na minha carreira, e que qualquer situação semelhante a isso, lógico, eu estou respaldado hoje com o trabalho que a Polícia Federal vai realizar. Nessa denúncia de tráfico humano, ou qualquer outra denúncia que eu vá receber, eu estarei repassando ela a esses órgãos competentes junto, estudando a denúncia, trabalhando como reportagem, uma matéria jornalística, mas lógico, em conjunto, com as forças de segurança, também com a Polícia Federal. Então, por esse motivo, eu não te respondi também, não acessei, viu, Helder? Só para justificar. Joia, compreensivo. Aí, Arthur, o que é que acontece? Né? No fator contrato, né? A gente sai com o contrato, tudo certinho, data de ida, né? E a volta a gente só tem 1 mês antes ou 2 antes de terminar o contrato. Aí o que é que acontece? A minha passagem não tem data de volta, né? A passagem não tem data de volta porque eu tô indo a trabalho, né? Aí lá no contrato tem o tempo estimado, né? E o período que eles vão mandar a passagem de volta. Aí beleza, mas toda assim a gente passa por esse processo na imigração de qualquer país lá fora. E o que está acontecendo? Estão falsificando contrato de trabalho no nome das empresas de cruzeiro aí, para esse pessoal chegar nesses cantos. Para que não seja falado na imigração, entendeu? As empresas não têm nada a ver, né? Aí as empresas não têm nada a ver. Aí o que é que acontece? Acaba prejudicando quem de fato trabalha com essas companhias de cruzeiro, né? Acaba prejudicando severamente, porque às vezes a companhia precisa de você para amanhã, quando você chega no aeroporto, até você provar que você está indo para trabalho. Os caras deixam você 2, 3 horas lá na salinha lá, você se explicando. Se você tem um bom conhecimento do inglês, ok. Se você não tem, você vai ficar no translate lá, no tradutor, para poder desenrolar. E o tempo passa e o seu agente fica esperando você em tal aeroporto e atrasa toda a vida da pessoa. Mas o mais perigoso é falsificar os documentos no nome das empresas que não tem nada a ver com isso para beneficiar quem quer ficar de forma irregular lá fora. Helder, obrigado, meu irmão. Se tiver mais alguma coisa que queira atualizar e falar, fica à vontade. Obrigado, então, você, Arthur. Valeu, gente. A você que entrou agora, que está acompanhando a live, eu conversei aqui com o Helder Patrick. O assunto foi uma denúncia que ele me passou no ano passado, uma denúncia de tráfico humano, e eu tornei público aqui até para alertar muitas pessoas. Então, a você que está vendo esse vídeo agora, que eu vou deixar postado no Instagram, vou reportar, vou publicar no meu Facebook, vou publicar no canal do YouTube para alertar isso a outras pessoas. Então, é importante que você divulgue isso, que você entregue isso a outras pessoas para alertar. Aquele teu amigo, teu conhecido que fala, eu vou viajar para Dubai, eu vou viajar a trabalho, fui convidado, recebi uma proposta de emprego muito boa. Fala para ele, olha, antes de aceitar, só assista essa live aí que o Arthur fez com o Patrick,
para ele entender um pouquinho. Às vezes é até a mesma empresa que está recrutando. Então, é muito importante você divulgar ela para alertar outras pessoas. Helder, um abraço, meu irmão. Um abraço a você, tá? Disponha. Valeu, gente. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau.